Noite, Miguel. Subitamente Portugal está de novo à beira do pântano político. Há um governo já cadáver a deambular rumo à certidão de óbito que será passada na próxima terça-feira, tudo indica. Estavas à espera que chegássemos aqui e tão depressa? Não, eu não estava, acho que ninguém estava. E para perceber como isto é a falta de oportunidade e o absurdo de toda esta situação, basta pensar que no dia em que se reuniram em Kiev os principais dirigentes europeus, o Primeiro-Ministro estava a jogar golfe em Espinho. No momento em que se discute a defesa da Europa, e que já foi dito, por exemplo, que só para a Ucrânia Portugal vai meter mais 300 milhões, e que no futuro, com 3% do PIB dedicado à defesa, podem ser mais 4.500 milhões. Isto precisava ser explicado aos portugueses. O que é que andou a fazer o Ministro dos Negócios Estrangeiros este sábado? Comícios políticos em defesa do Governo. No Parlamento, em entrevistas, nas televisões, etc. Isto mostra o absurdo. Quer dizer, esta gente acha que nós vivemos numa bolha. Acha que o mundo não nos atinge. Acha que não somos parceiros da Europa. Estamos ali só para receber... E é paroquial? Desculpa? E esse é um comportamento e uma atitude paroquial no sentido de olhar a provinciana? É provinciana, é saloia, é ignorante. Aliás, eu acho que Luís Montenegro nunca se interessou por nenhuma questão de política internacional, só diz banalidades, não diz mais do que isso. E por isso talvez não tenha tido a percepção de que esta crise era evitável, devia ter sido evitável, e não foi. Eu acho que... E quem é que o podia ter evitado? Era o próprio? Claro, eu ouvi há bocado Luís Montenegro dizer que a culpa era do Partido Socialista, mas vamos lá ver com objetividade. O Partido Socialista não apresentou nenhuma moção de censura. Chumbou as duas moções que foram apresentadas pelo PCP e pelo Chega. Pedro Nuno Santos sempre manteve um registro soft, dizendo com certeza que o Primeiro-Ministro tem explicações boas para dar, precisa de as dar. E o que é que fez o Governo? Mete uma moção de confiança, está a provocar o Partido Socialista, não é? Não se contenta em não ser chumbado das moções de censura, desafia a oposição toda a passar uma moção de confiança que já sabe que não vai passar, toda a oposição está contra ele. Visto assim e dito assim, Miguel, parece, e isto carece também de alguma interpretação política, parece ser uma espécie de um suicídio político, ou seja, o Governo propõe uma moção de confiança que o vai mandar abaixo. Faz parte da lógica de vitimização. Sim, e preparar já o caminho para a campanha eleitoral que se vai seguir, muito rapidamente? Bom, há uma coisa que o Governo diz que tem alguma lógica, que é, com uma comissão parlamentar de inquérito a decorrer, o Governo ia estar um ano e meio a ser cozinhado em banho-maria. Portanto, mais vale abreviar e vamos já para eleições. Mas é evidente que o PSD espera ganhar as eleições. A AD espera ganhar as eleições. E, portanto, por isso é que está a forçar a nota. E espera até reforçar a votação que teve nas últimas. Ou seja, melhorar a posição parlamentar que tem neste momento. Mas eu acho um erro. Primeiro, as eleições não vão fazer desaparecer a questão do Primeiro-Ministro com a empresa Spino Viva. Pelo contrário, vai ser tema de campanha eleitoral. As eleições não vão absolver nem fazer esquecer o comportamento que o Primeiro-Ministro teve. Mesmo que se concluísse, mesmo que o PSD ganhe as eleições, Montenegro não pode invocar que a sua questão está resolvida. Porque o eleitorado se pronunciou, porque não é assim que funciona. Ele não pode invocar ser relegitimado através do voto como uma forma de anular qualquer tipo de crítica política que lhe possa ser feita depois das eleições. Ele vai dizê-lo, mas não é lícito. Não é lícito. Uma coisa é a legitimação para governar, outra coisa é a absolvição de um comportamento eticamente condenável, pelo menos, pelo voto. Isso não existe. Quer dizer, Portanto, Miguel, tu és daqueles que partilha a ideia de que, apesar de Luís Montenegro dizer que já deu todos os esclarecimentos e que, apesar disso, haverá sempre pessoas que nunca vão ficar satisfeitas com todos os esclarecimentos que ele der, tu sentes que há clarificações ainda a fazer por parte do Primeiro-Ministro sobre a questão da empresa familiar? Não é tanto isso, quer dizer, eu não acho que haja muito mais coisas para esclarecer, eu acho que o essencial já todos percebemos. E o problema é esse essencial, o problema é a questão em si. Que implica uma quebra de confiança na figura do Primeiro-Ministro? Sem dúvida. Vamos lá ver. Eu não acho que a obrigação de exclusividade se aplique à exclusividade dos rendimentos de um Primeiro-Ministro. Aplica, sim, à exclusividade de funções. Ele está naquela função, não pode trabalhar em mais nenhuma. Porque senão, por exemplo, se um Primeiro-Ministro vai para o Governo e recebe rendas de alugueres de casas suas ou direitos de autor, não podia receber, não é? Não faz sentido. Agora, aqui é diferente, porque a empresa de Luís Montenegro, de facto, foi constituída por ele. Os clientes foram arranjados por ele. As avessas foram arranjadas por ele. E não existiria se não fosse ele.
E porquê? Justamente porque se quis ir buscar uma pessoa que tinha influência política. Ora, no momento em que ele vai para o governo e que quem andou a pagar avanças pode esperar um retorno, nessa altura ele é primeiro-ministro, ele não pode continuar com a empresa, nem pode fingir que se livrou dela cedendo as cotas à mulher e aos filhos. Não. Só podia fazer uma de duas coisas. Ou fechava a empresa, ou dizia, interrompo o recebimento de avanças, enquanto estiver no governo. Ele não fez nada disso. E a partir daí, qualquer explicação que ele dê não ultrapassa isto. Porque há um pecado original, na tua opinião. É um pecado original, quer dizer... Deixa-me olhar ainda para este cenário, do que é que pode resultar destas eleições, que serão aparentemente em maio. Parece que há condições de mobilização das pessoas, dos eleitores portugueses, que totalmente insatisfeitos com esta crise política. Ninguém tem vontade de ir a eleições. Não conheço ninguém que diga estou ansioso por ir a eleições. Tu achas que essas eleições podem ser clarificadoras ou, pelo contrário, podem ser mais perturbadoras e pantanosas? A segunda hipótese. Eu acho que, mais do que uma crise política, isto já tem áreas de crise de regime. Isso é que é grave. E eu também não consigo perceber que Marcelo Rebelo de Sousa, que sempre foi tão interventivo, agora tenha deixado que as coisas chegassem a este ponto sem intervir, sem chamar Luís Montenegro e dizer, olha, o senhor desculpe, mas retira a moção de confiança, a bem da estabilidade do país. Porque é mais importante a estabilidade do país do que o seu caso pessoal. O que não tenha chamado Pedro Nuno Santos e diga-lhe, olha, a bem da estabilidade do país, vocês não votem contra a moção de confiança. Abstenham-se. Deixem-me passar. Porque isto não interessa aos portugueses. Sr. Alberto, eu vou dizer uma coisa que não se deve dizer, o voto é secreto. Eu voto em branco. Eu vou votar em branco. Voto sempre porque acredito na democracia, mas vou votar contra todos os partidos. Aquilo que se passou ontem na Assembleia, por exemplo, eu estava a ouvir o debate e eu estava a pensar que não tem nada a ver com o português comum. Não tem nada a ver com as pessoas que querem trabalhar. Não tem nada a ver com as pessoas que querem investir ou correr riscos. Nada. Aquilo, até a maneira como os deputados se falam, sempre aos gritos, como se estivessem ali a discutir uma questão fantástica. Não, as questões importantes estão lá fora e eles não as discutem. Passam-se aí na Europa e no mundo. Mas todo aquele ambiente de agressividade, de gritaria, tudo aquilo já não diz nada às pessoas. Já não diz.